aplaudissem assim bem forte o homem mais lindo da galáxia. Quero agradecer, gente. Mas, como o nosso líder fala, se for para Jesus, pode ser mais forte. Bate uma palma mais forte para Jesus. Antes da gente entrar na palavra, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o líder Vinícius. Estou na comunidade Avivamento em Cristo há mais de quase 3 anos. E eu sou casado para sempre com a mulher mais linda desse mundo. Eu falo para todo mundo que ela conheceu a minha pior versão. E agora que Deus nos restituiu, Deus transformou o nosso casamento, quero dizer que eu te amo, que você é tudo para mim. Tenho 2 filhos, que é o Bernardo e a Mariá. Bernardo de 8 anos, a Mariá de 3. Vem aqui, Bernardo. Ele falou lá em casa: pai, você vai me chamar lá em cima para todo mundo me ver? Esse aqui é o Bernardo, gente. Eu sou discípulo do pastor Silvio, da pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn. A Mariá, gente. Essa é a Mariá, gente. Como eu estava dizendo, eu sou discípulo do pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn. Faço parte da supervisão da Bárbara. Vocês vão me desculpar, viu? Vocês são tudo fruto aí do Aviva Jovem. Mas eu fui o primeiro discípulo do Rafa e da Cíntia, viu? Eu e a Ângela. Eles que resgataram a minha vida para Jesus e eu sou eternamente grato à vida deles. E hoje eu fui designado a trazer a palavra. Vocês podem sentar. E a palavra que Deus colocou no meu coração está em Ezequiel 37, do 1 ao 10. O Emerson vai colocar aqui. E diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão a vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Eu vou contar até 3, eu quero que vocês deem isso aqui, ó. Depois do ponto. 1, 2, 3. Gente, é o Aviva Jovem que está aqui mais forte. 1, 2, 3. Que susto. Nessa passagem a gente
tá vendo que a Bíblia está relatando uma visão que Ezequiel teve. Uma visão que Deus levou o profeta até um vale de ossos secos, um lugar sem vida. E talvez por muito tempo você se viu assim, nessa passagem. Só que não do lado do profeta. Talvez você era o vale. Talvez, ainda hoje, você está falando, eu vim como visitante, ou eu estou na igreja, mas hoje eu estou sem sentimento, hoje eu estou frio, talvez hoje eu esteja sem esperança, mas eu quero te dizer que aqui existem profetas do Senhor. E se você veio até esse lugar nessa noite, não foi à toa. Se você veio até este lugar, você está tendo um encontro com um profeta do Senhor. E esse profeta, ele vai declarar uma vida sobre você. E você vai sair daqui com vida, assim como aqueles ossos. Mas todos nós sabemos que o Senhor, Ele é Deus. Ele faz todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer. O Senhor, Ele não poderia, em uma só palavra, transformar todo o que Ele vale? Será que o Senhor, em uma palavra, Ele poderia falar: ossos, se juntem, vivam? Eu profetizo vida sobre vocês. O Senhor poderia ter feito isso. Mas, por muitas das vezes, nós esquecemos que a gente serve um Deus de processo. Por muitas das vezes, a gente está querendo que as coisas aconteçam no estalar de dedos. Você viveu durante 15, 20, alguns 30 anos no pecado. E aí você entrou na igreja ontem e quer que as coisas aconteçam assim. Não vai acontecer. Existe um processo para as coisas acontecerem. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus, Ele não pula etapas. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Porque se Deus, Ele tivesse pressa, Ele não esperaria Jesus ser gerado. Ele não iria lá ficar vendo Jesus na infância, Jesus na adolescência, se perdendo dos pais porque queria aprender da palavra. Ele não iria esperar com que Jesus fosse batizado, com que Jesus fizesse o seu milagre apenas com 30 anos. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está falando: Vinícius, mas eu estou vindo no culto dos jovens, eu estou vindo no culto de domingo, de terça, de quinta, e eu não estou vendo nada acontecer. Só que o Senhor nessa noite, Ele está falando que está declarando vida sobre vocês. Nessa noite o Senhor, Ele está mandando com que os ossos, com que os cacos que estão perdidos na vida de vocês se ajuntem. Em Eclesiastes 3, eu pedi para o Emerson colocar, mas eu não vou ler inteiro. Só vou ler 3 versículos. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Emerson, põe só mais um. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Você está vendo como aqui em outra passagem, em outro livro, ele está mostrando processos. Aqui Deus, ele permitiu com que Salomão ele escrevesse os extremos das coisas, da vida. Ali diz, porque há o tempo de plantar e o tempo de colher. E entre plantar e colher existe um processo. Qual que é esse processo? Você precisa regar. Você precisa podar. Talvez o Senhor, Ele está podando algumas amizades. Talvez você está regando o seu processo em lágrimas. Mas você está passando pelo processo. Existe um tempo para nascer e um tempo para morrer. Qual que é o processo em meio a isso? É viver. Só que o que me chamou a atenção é que diz assim, existe o tempo de chorar e o tempo de sorrir. E o meio dessas duas coisas é testificado nos Salmos, que fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está chorando e ainda não viu a manhã chegar.
Talvez você está passando por um processo e esse processo ele está doendo, está apertando. Mas a gente vai chegar no tempo de sorrir. Todos aqui têm um amigo, um melhor amigo. Hoje, se eu fosse falar de alguém, eu falaria do Felipe, que estava aqui no baixo, aqui, ó. Cadê ele? Eu cresci com ele. E se eu ver ele chorando, se eu ver ele chateado, o meu papel como amigo é fazer o quê? É consolar, é cuidar, é ajudar. Só que aqui a gente deve estar em umas 200, 300 pessoas. Todos nós aqui temos um amigo em comum. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Então, a gente pode entender que se entre o choro e a alegria tem um consolo, esse é o processo. Então a gente entende que, você está vendo como Deus ele não explica o meio das coisas? Mas por que ele não explica o meio? Porque é no processo que você vai conhecer o autor e o consumador da sua fé. É no processo que ele vai se revelar a você, que ele vai mostrar o que ele está mexendo, o que ele está mudando, o que ele está colocando no lugar. É no processo que ele vai mostrar o que ele vai podar, o que ele vai tirar de perto de você. Talvez às vezes você perdeu vários amigos depois que você se converteu. Foi assim comigo também. Mas essa é a poda do Senhor. Essa é a poda para que você possa crescer, para que você possa frutificar. E Deus manda Ezequiel profetizar. Mas a gente pode ver que não foi de uma vez só. Foi por etapas. Mais uma vez, o processo. E aí Deus manda primeiro Ezequiel profetizar para os ossos. Depois tem algumas bíblias que falam tendões. Tem outras que falam carne. Tem outras que falam músculo. Aí a terceira é carne, a quarta pele e a quinta espírito. A primeira vez que Deus manda Ezequiel profetizar, ele fala: pode esses ossos reviverem? E ali Ezequiel ele dá uma resposta que ensina eu e você. Ezequiel ali ele traz uma resposta que, se fosse algumas pessoas, ele ia falar assim: eu vou saber. Quem sabe é você que sabe de tudo, não sou eu. Tem algumas pessoas, aquelas que é mais dramática, igual a minha esposa, ela já ia falar: ai, não sei, é muito osso, é muito, não vai. Mas Ezequiel ele dá uma resposta que faz com que o coração de Deus se volte a ele. Só tu sabes, Senhor. E aqui, Jesus, se ele tivesse aqui agora, talvez ele estaria perguntando para vocês: o que eu preciso fazer? O que precisa reviver? Qual é o seu vale de ossos secos dessa noite? Poderia isso que você acabou de pensar ter esperança? Poderia ter vida de novo isso que você acabou de pensar? A resposta é você que vai dar aí no seu íntimo. Você pode escolher responder de todas as formas. Mas eu tenho certeza que se você entregar nas mãos do Senhor, o coração dele vai se voltar para vocês. Você foi chamado para mudar a sua geração. Só que às vezes a gente não consegue enxergar isso. Ah, mas a minha família não vem para a igreja, eu só estou vindo sozinha. Então profetiza, faz como Ezequiel. Ah, mas eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho crise do pânico. Deixa eu te falar uma coisa, isso não foi Deus que colocou na sua vida. Deus ele nos deu uma saúde perfeita. Então eu quero que, se você que estiver passando por esse processo, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora. Eu quero que você diga: eu profetizo a cura sobre a minha vida. Fala, gente, fala como Ezequiel: eu profetizo a cura sobre a minha vida. Porque pior que seja a situação, pior que seja a visão que você está tendo do vale,
Nós servimos um Deus que é suficiente para fazer todas as coisas. Nós servimos um Deus que Ele tem a capacidade de mudar tudo. Só basta você tomar o lugar de uma voz profética para que o Espírito Ele coloque todas as coisas no lugar. Só que é o que eu acabei de falar. O problema é que às vezes a gente está na igreja e a gente não tem autoridade para falar, a gente não tem autoridade para declarar. Vocês carregam aquilo que Jesus carregou. O mesmo Espírito que estava em Jesus quando Ele veio e fez todas as boas obras que a gente vê na Bíblia, está em vocês. Ele disse que nós faríamos obras maior do que a dele. Ele disse que nós curaríamos os enfermos. Ele que disse. O que falta para você tomar posse dessa voz profética? É tempo da gente mergulhar. O mesmo Ezequiel, em Ezequiel 47, ele tem uma visão de um rio. Ele tem uma visão de um rio que existem águas que vão até os joelhos, águas até os tornozelos, águas até os joelhos, mas existem águas que só se passam a nada. E talvez nessa noite ele está perguntando: você quer vir mais profundo? Você quer vir me conhecer mais? Porque o profundo ele é bom. Você vai conhecer a face. Você vai contemplar a glória. Só que no profundo, você vai ter que deixar amizades. No profundo, Deus ele vai tirar os seus vícios. No profundo, Deus ele vai querer que você se reserve somente para Ele. Vocês estão dispostos a ir mais profundo? Mas voltando para a visão que Ezequiel teve, Ezequiel profetizou. E ali algo aconteceu que ele não estava esperando. Aconteceu um ruído. Ali falou um chocalho. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando Deus ele começa a colocar as coisas no lugar, vocês vão fazer barulho. Você pode ver que todo pastor que vem aqui, ele fala do Aviva Jovem, ele fala dos jovens da igreja. Ontem no louvor você só ouviu os jovens. Sabe por quê? Porque Deus ele está fazendo um barulho de santidade em nosso meio. Deus ele está transformando o nosso estilo de vida. Deus ele está transformando quem nós éramos. Nós precisamos estar preparados, porque ossos estão ligados à estrutura. E Deus ele vai sacudir as nossas estruturas. Deus ele vai fazer um barulho imenso, mas como eu disse, não é qualquer barulho. É um barulho de santidade. É um barulho de um grande exército se levantando. Eu queria que vocês por um instante se colocassem de pé. Se coloca de pé. Eu quero que vocês marchem assim, ó, como um grande exército. Mas marcha, batendo o pé com força. Escuta esse barulho. É esse barulho que o Senhor ele está transformando em nós. É esse barulho que o Senhor ele está colocando em nossas vidas. E eu queria que vocês de pé e marchando, mas marcha, não para. Eu queria que vocês repetissem comigo em uma forte voz. Eu vou me levantar como um grande exército para dar continuidade a um legado que uma mulher de Deus nos deixou. Quero que vocês aplaudam a vida da Dona Nercy. Pode sentar, porque talvez nós convivemos muito pouco para conhecer tudo que ela podia nos oferecer. Mas eu creio que Deus ele preparou uma morada maravilhosa para ela no céu. E um dia nós vamos encontrá-la.
E a segunda coisa que Deus manda Ezequiel profetizar foi para os tendões. E o tendão está relacionado à força. Quando falamos de tendão, falamos de músculo, estamos falando de força. O Senhor quer uma igreja forte. Uma igreja que vai sim viver um avivamento. A igreja que vai sim conhecer o que é o avivamento. Mas não somente um avivamento de culto em culto, de terça em terça, de domingo em domingo, de sexta em sexta. Nós somos chamados para viver um avivamento de caráter. Nós somos chamados para viver um avivamento de mudança de mente. Nós fomos chamados para viver um avivamento onde a força que uma mensagem ela vai entrar no seu coração e ela vai penetrar, ela vai perpetuar para sempre. Uma mensagem que entrou no seu coração, talvez em um culto, ela vai trazer um reflexo no seu bairro, ela vai trazer um reflexo na sua escola. Isso é o avivamento. O avivamento não é muito bom pular, é muito bom falar em línguas, mas talvez o avivamento que nós estamos esperando seja diferente do que Deus ele quer trazer para nós. Talvez Deus ele não vai medir quantas línguas estranhas você fala, mas a palavra diz que ele vai medir pelas suas boas obras. A palavra diz que Deus ele vai medir pelas nossas obras. E quais são as obras que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo? Porque como a gente escuta aqui, é muito fácil aqui dentro a gente ser crente, é muito fácil. Mas e lá fora? E quando alguém precisa de uma palavra de vida? E quando alguém precisa ouvir só uma palavra que vai mudar talvez a história de uma família? Em Salmos 31, 24, ele fala sobre força. E diz assim, ó: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Eu espero no Senhor, quem mais espera aqui? E a terceira coisa que Deus manda Ezequiel profetizar é para a carne. E carne, ela está ligada à sensibilidade. Carne, ela está ligada a sentimento. Porque nós estamos vivendo um tempo que às vezes uma pessoa ela cai. E a gente, ao invés de estender a nossa mão, ao invés de dar o nosso ombro, a gente está pisando e tirando ela do nosso caminho. Com palavras, com atitudes. Talvez você está olhando para aquela pessoa e está falando assim: ah, mas eu faço e fulano não faz. Ah, mas eu carrego cadeira, fulano não carrega. Ah, mas eu estou vivendo em santidade e fulano está atrapalhando com o pecado dele. Deixa eu te falar uma coisa, ao invés da gente começar a falar do próximo, eleva o seu nível de justiça. Eleva o seu nível de santidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os ímpios ele não congregará com os justos. E você quer 2 exemplos disso? Ófine e Finéias. Eles eram filhos de Eli. E Eli é conhecido por muito tempo ele passar a mão na cabeça dos filhos por causa do pecado. Os filhos iam, faziam, aconteciam, tinham poder na época, e Eli passava a mão na cabeça. Mais uma vez, Eli passava a mão na cabeça. Deus ele decretou que os 2 filhos morressem no mesmo dia. Só que isso aconteceu por muito tempo. Por quê? O nível de justiça de Eli estava baixo. Agora você quer ver outros 2 irmãos? Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles foram responsáveis por manter o fogo aceso. E aí, eles vacilaram, pecaram com as suas atitudes, e o fogo apagou. Eles foram fora da tenda, pegaram fogo e entraram lá dentro. No mesmo instante,
eles foram consumidos pelo fogo. Sabe por quê? Porque o nível de justiça de Arão era muito alto. Então, ao invés da gente parar, ficar olhando um para o outro, olhando para o lado e julgando um outro, eleva o seu nível de justiça dentro do seu quarto. Eu tenho certeza que Deus ele vai te privar de viver muita coisa. Pede para Deus para que você tenha sensibilidade ao amar as pessoas, porque só sabe amar quem já foi amado. Só sabe ouvir quem um dia precisou do ouvido de alguém. Talvez você fala, eu não vou perdoar, mas é porque você nunca precisou ser perdoado e você não sabe a dor. Então perdoe, ame, escute. Nós vivemos postando nas redes sociais, porque eu amo, o meu amor, não sei o quê, mas o nosso amor é raso. A primeira oportunidade que aquela pessoa precisa de você, a gente vira as costas, a gente descarta. A ingratidão está tomando conta dos nossos corações. A gente está se esquecendo do que aconteceu ontem. Então, em Efésios 4:19, eu separei e ele mostra pra gente o quanto é importante a sensibilidade. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez todas as espécies de impureza. Porque perdeu a sensibilidade. Porque perdeu o amor. E a quarta coisa que Ezequiel ele profetiza é sobre a pele. Deus ele fala: e estendeu pele sobre eles por cima, mas ainda não havia o espírito. E pele está relacionada à aparência, à beleza. Só que deixa eu te falar uma coisa. A gente não precisa de ídolos com cara de avivamento. A gente não precisa de um pregador que vai subir aqui e vai falar bonito, que vai orar bonito. O que a gente precisa é de servos cheios da presença de Deus. O que alegra o coração de Deus não é uma palavra bonita. Porque de ministração bonita está cheio por aí. Mas talvez nem tudo que tem estrutura tem vida. Talvez o Senhor ele está nos trazendo a esse tempo para tirar todos os deuses que um dia nós levantamos. Mas eu nunca fui para outra religião. Você está falando disso, mas você nem sabe. Mas às vezes a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus. Às vezes a gente coloca uma menina que a gente conheceu há uma semana atrás no lugar de Deus. Às vezes a gente conhece um menino. As meninas conhecem um menino. É sexta-feira culto dos jovens. Não, vou tomar um açaí. Você colocou no lugar de Deus. Você talvez tirou o Senhor do trono dele e colocou essas outras coisas. Mas porque a gente perdeu a sensibilidade. Nós não precisamos levantar deuses, levantar um bezerro de ouro para adorar. Mas só quando a gente entende que o nosso Cristo ele está sentado à destra do Pai. Quando a gente não tem convicção de quem nós somos, de quem é o nosso Pai, a gente se entrega para qualquer coisa. A gente não precisa de mais uma música. A gente não precisa de mais uma canção. A gente está vivendo numa era da inteligência artificial. Tudo que você precisa, você joga lá no chat GPT, lá ele te dá, entrega tudo. Se você pedir uma música para ele, ele vai te dar. Mas pede para ele adorar para você ver. Sabe por que ele não adora? Porque o Espírito só reconhece aquele que um dia soprou em nós o Espírito de vida. O Espírito não reconhece outro Deus, a não ser aquele que um dia soprou em nós o fôlego de vida. Nós estamos em um tempo
que a gente vive vendo por aí, alguém estiloso, aí você olha e fala assim, caramba, esse cara aí prega de um lado, prega do outro, vai para lá, vai para cá. Mas talvez uma mensagem que você ouvir aqui dentro da sua casa vai tirar todos os vestígios do velho homem e vai injetar em você a vida do Senhor. Talvez o pregador que você às vezes viu que ele subiu lá e falou, vixe, hoje não vai sair nada daí. É essa mensagem que vai tocar no seu coração e vai transformar a sua vida. E em 1 Pedro 3 e 4, olha o que diz. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não se perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aí você pode me falar, mas espera aí. Deus ele já mexeu nas estruturas, já nos fortificou, ele já juntou os ossos, já fortificou com os tendões, já nos ensinou a forma dele de amar, já tirou a vaidade. O conjunto está perfeito, mas ainda falta uma coisa. O pessoal do louvor, se quiser vir subindo aqui já. Ainda falta uma coisa. Porque pode ter tudo isso, mas ainda pode estar caído. Pode ter todas essas coisas, mas ainda pode estar implorando por aquele sopro de vida. Talvez você está com saúde, mas você fica o dia inteiro trancado no seu quarto, porque está faltando um sopro de vida. Talvez você olhou para aquela pessoa e você falou assim, nossa, essa pessoa tem força, essa pessoa tem estrutura, mas dentro dela está vazio. E agora Deus manda Ezequiel profetizar algo que não está fora dele, mas está dentro. O mesmo Espírito que estava em Ezequiel está em nós. E eu queria ler de novo com vocês essa parte que diz assim, ó. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e dizes ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. As outras coisas estavam por fora, as outras coisas estavam superficial, mas o Espírito está dentro. O Espírito está dentro. Eu queria que você fechasse os olhos nessa hora. E eu queria que você imaginasse qual que é o vale de vocês. O que é que você está enfrentando hoje? E eu queria que você declarasse aí no seu lugar vida sobre esse vale. Eu queria que você declarasse vida sobre esse vale. Porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus imutável. O mesmo Deus que estava com Ezequiel está conosco. Mas a minha pergunta é: você tem a mesma ousadia que Ezequiel teve? Pensa talvez nos seus pais que não vêm para a igreja. Talvez o seu marido, a sua esposa. Talvez é a vida financeira que está bagunçada.
e profetiza a vida sobre ele. Profetiza a vida sobre isso. Como num dia de Pentecostes, desce sobre mim. Como num dia de Pentecostes, desce sobre mim. Não vou sair. Como um dia Fica sobre os seus pés. de Pentecostes, desce sobre mim. Continua com seus olhos fechados, não perde essa atmosfera. Como num dia Porque hoje o Senhor, Ele está de Pentecostes, levantando profetas em nosso meio. desce sobre mim. Hoje o Senhor, Ele está levantando pessoas Não vou sair que vão curar outras pessoas. daqui até te sentir. E nesse momento, enquanto esse louvor toca, Não vou ficar aqui eu queria que você até desse a mão para essa pessoa que está do seu lado. E talvez você nem sabe o que ela está passando. Sopra, Mas eu queria que você fecha levantasse um clamor pela vida dela. estruturas, quebra as minhas Eu queria que você orasse pela vida dela e me declarasse mostre o que vida sobre ela. acontece quando os céus invadem a terra, fecha as estruturas, quebra as barreiras, Está falando me claramente ao mostre o meu que coração. acontece quando os céus invadem a terra. E a gente não sabe o que o outro está passando. Mas Ele está passeando em nosso meio, Ele está curando quem está Me passando. mostre o que acontece. Ele está vindo com cura, Ele está agitando os ossos. Invade a terra. Me mostre o que acontece quando os céus invadem a terra. Ora sobre esse seu amigo. Não olha para mim não, que eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ora por essa pessoa que está do seu lado. Levanta um clamor sobre a vida dela, sobre a família dela. O som do vento impetuoso. Enquanto você batalha por ele, o Senhor está batalhando a sua. Pousando sobre todos, a casa se encherá com tanta glória. É agora, quando eu escutar o som do vento impetuoso, a sinal aparecerá, pousando sobre todos, a casa se encherá com tanta glória. É agora, quando eu escutar o som do vento impetuoso, o sinal aparecerá, pousando sobre Aqueles a casa se encherá. Aqueles ossos, eles ouviram a voz do Senhor. Aqueles ossos, em uma determinação de Deus, eles se juntaram. E talvez nessa noite você está aqui, você está frio, você está sem vida, você está seco. Mas hoje vocês se depararam com profetas do Senhor aí no meio. E a minha pergunta é se vocês
Se tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus,